conquista do poder de Deus. Então, veja. Essa guerra, ela só vai terminar quando Jesus voltar. Se alguém quer sair da guerra, fala, Jesus, volta logo. Só tem duas opções de você sair da guerra. Ou você partir, ou Jesus voltar. Então, eu acho que é melhor Jesus voltar, amém? Amém. Quando Jesus voltar, acaba definitivamente a guerra. Vai ter uma batalha final. Vai ter uma batalha final. E aí, depois dessa batalha final, que a Bíblia já fala sobre ela, e que fala que a vitória é do Senhor Jesus, aí começa, praticamente, vamos dizer assim, a nossa eternidade. Aí não tem fim, não tem morte, não tem lágrima, não tem diabo, não tem mais nada. Mas esse tempo ainda não chegou. Fala para o seu irmão, prepara para a guerra. Sabe, a minha guerra e a sua guerra não é contra pessoas. Sabe, olha aqui para mim. A sua guerra não é contra o seu cônjuge. Não é contra o seu chefe, não é contra o seu líder, não é contra os seus pais, não é contra os seus filhos. A sua guerra não é contra as pessoas que você lidera. Essa não é a sua guerra. Paulo está falando, a nossa guerra não é contra carne e sangue. É contra principados, potestades, forças do inferno. Essa é a nossa guerra. E deixa eu ler mais um versículo aqui. Lá em Paulo escrevendo também aos Coríntios, lá 2 Coríntios, capítulo 2. Olha o que Paulo fala. Coríntios, capítulo 2, verso 11. Aí ele fala assim, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os desígnios. Olha o que Paulo está falando. Eu e você, nessa guerra, não podemos dar vantagem para o diabo. Por quê? Porque eu e você não devemos ignorar o alvo do diabo. O propósito, desígnio, não é alvo, propósito. Quais são os propósitos do inferno contra a sua vida e contra a minha vida nessa guerra? O que é que a Bíblia fala? Você sabe, qual que é? Qual que é o propósito do diabo? É o quê? Matar, roubar e destruir. Jesus disse isso. Ele veio, Jesus, para que nós tenhamos vida e vida abundante. No entanto, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, esse é o alvo do diabo. Paulo está falando, nós não ignoramos o que o diabo quer. E nós não podemos dar vantagem para ele nessa guerra. Então, e qual é a maior vantagem que você pode dar para o diabo? Que eu e você podemos dar para o diabo? A maior vantagem é pensar que ele não está no contexto. Se o diabo sumir no contexto, essa é a maior vantagem dele. Então, eu vou dar um exemplo. Você está ali no casamento. Seu casamento não está funcionando. Você quer que funcione. O outro cônjuge também quer que funcione, mas não funciona. Há uma confusão ali. E essa confusão tem tirado a alegria, tem tirado o prazer, tem tirado a harmonia de vocês. E aí, fica brigando um com o outro. Mas os dois deveriam se unir e brigar com o diabo que está gerando a confusão. Porque você quer resolver, o outro lado quer resolver. E por que não resolve? Porque tem confusão. Quem é que produz a confusão? É o diabo. Ah, não é o diabo, não. É os pensamentos dele, é os pensamentos dela. Não, a confusão é o diabo. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele está roubando aquilo que Deus deu para você. Mas se ele sai do processo, você não olha para ele, então você não se volta contra ele. E é tudo que ele quer que você esqueça que ele está na história. Às vezes você está trabalhando. Você é um trabalhador, você quer fazer as coisas certas. Você dá o seu melhor. Mas você não consegue parar em emprego nenhum. Daqui a pouco foi demitido. Aí daí a pouco você arruma outro emprego. Daí a pouco é demitido novamente. Depois você arruma um emprego, depois é demitido. E aí vai. Você fala, mas o que é que está acontecendo? É o diabo na história. Você precisa perceber, o diabo está na história. Ele está roubando o meu emprego. Às vezes rouba a sua própria vida. Tem pessoas que sabem que tem um determinado vício que faz mal para ele ou para ela. E aí ele está lutando contra aquilo, mas não consegue sair daquilo. Quem é que está na história? O diabo.
O diabo está abrindo as oportunidades, o diabo está colocando coisa na sua cabeça, o diabo está abrindo, escancarando as portas para você cair naquele vício. Ele arruma o contexto que você entra, você estava até muito bem, mas de repente está lá você novamente, bebendo, se drogando, e por aí afora, pornografia, e vai, e tudo. Então é o diabo que está na história. E se você não vê que é o diabo, você começa a ficar desanimado com você, com Deus, com a igreja, com a sua nova vida. E o diabo está ali. Então Paulo está falando, nós não podemos dar vantagem ao diabo. Ou seja, você precisa enxergar que o diabo está na história. Porque aí você se levanta contra o verdadeiro inimigo. O seu verdadeiro inimigo não é você. Não é o seu cônjuge, não é o seu chefe, não são os seus amigos, não são as pessoas da célula. O verdadeiro inimigo é o diabo. Paulo, acabei de ler aqui para vocês. Eu e você tem que estar fortalecido no poder de Deus para que resistir ao diabo. Precisamos vencer essa guerra. Então, se tem alguma coisa que está acontecendo na sua vida, que assim, está meio confuso, você não entende o que é que está acontecendo, eu quero te falar, é o diabo na história. Como que eu sei que o diabo está na história? Quando tem morte. O que é morte? Morte, você conhece, morte literalmente, alguém partiu, está lá só um corpo. Mas tem muita morte dentro de casamento, tem muita morte dentro de uma célula, tem muita morte numa vida profissional, tem muita morte na saúde da pessoa. Já viu aquela pessoa que não fica saudável nunca? Faz parte, enquanto estamos aqui, ter doença, mas não permanecer doentes. Então, a seta do inferno, Deus não manda doença para ninguém. Deus cura a doença, é diferente. Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, se tem alguma enfermidade, se levanta contra. É uma guerra espiritual. A minha esposa, acho que foi, não sei se início desse ano, ou final do ano passado, novembro, ela fez uma cirurgia nos pés. Irmão, você não tem ideia da guerra espiritual que tem sido esse negócio. Nós já estamos em final de julho, até hoje o negócio não resolveu. Aí mudamos de médico, porque o médico lá fez uma coisa que não deveria e atrapalhou o pé dela todo. Alguém fala, foi um erro médico. Não, isso é coisa do inferno. Você acha que o médico, ele, em sã consciência, fala assim, vou fazer algo errado no pé dessa pessoa? Não fez. Fez pensando que ia dar certo, mas não deu. Foi complicar mais a situação ainda. E agora? Agora não consegue andar direito. Então, nós estamos no processo, no final, mas estamos orando, estamos insistindo, confrontando, por quê? Isso é obra do inferno, porque tem impedido ela de andar, tem impedido ela de avançar, aí dói, aí uma série de coisas, não pode usar qualquer sapato, tem que ser um negócio muito duro, porque o pé não pode dobrar, porque está quebrado, está não sei o quê, não cola. Isso é coisa do inferno. Aí estamos com outro médico. Aí o outro médico fala, não, o outro errou aqui, vamos fazer isso e tudo. Bom, esse médico acha que o outro errou. Eu e ela sabemos, o diabo entrou na história. E nós precisamos destruir esse diabo. Agora, tem hora que a coisa você está enfrentando e a luta é prolongada, que é o caso. Mas o diabo sempre está na história e você não pode tirar ele da equação. Se tirar, você pode ter certeza absoluta que ele vai deitar e rolar sobre a sua vida. Essa expressão não sei se fala aqui. Ele vai destruir, ele vai ficar à vontade para acabar com a sua vida. Então, Paulo está falando aos Coríntios, ele falou isso aos Efésios, agora está falando aos Coríntios. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então, se eu e você percebemos algo que não tem explicação, não é racional, não tem uma solução, o diabo está na história. E se isso que está acontecendo, que não tem explicação, está matando, está roubando, e está destruindo algo seu, tem demônio na história. Não feche os olhos e não ignore, porque se você ignorar e se eu ignorar, ele vai ter vantagem, porque aí ele trabalha da forma como ele quer. Mas quando eu e você nos posicionamos, pode ter certeza absoluta. Resista o diabo e ele fugirá de vós. É o que a palavra de Deus diz. Mas quando eu não estou resistindo ele, porque eu penso que ele não está atuando, não tem jeito de eu resisti-lo. Eu preciso entender, o diabo está na história. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado, você viu o diabo em alguma história aí perto de você? Você já viu, por exemplo, problema entre pais e filhos dentro de uma família?
todo mundo se ama, todo mundo quer dar bem, mas é só uma bagunça a família. Você fala, mas o que está acontecendo? Eu não quero problema com meu filho, mas eu estou tendo problema com ele, não consigo ter uma conversa, não consigo ter uma comunicação, aí eu não consigo ter isso com meus pais, com meus irmãos, eu estou falando isso dentro de casa, irmãos de carne mesmo, fala, eu queria estar junto, mas quando a gente está junto, só briga, ou como que é isso? É o diabo que está ali destruindo uma família, está roubando a paz, a alegria, o prazer de estar junto. O diabo está roubando. Então você trabalha. Pelo amor de Deus, Deus nos chamou para a prosperidade. Mas você trabalha e não prospera. Trabalha e não prospera. O diabo está roubando a sua prosperidade. Ele leva. Você às vezes até ganha alguma coisa, mas aí de repente acontece algo que você não esperava, lá vai o dinheiro. Aí acontece outra coisa, lá vai o dinheiro. Agora você ficou sem dinheiro novamente. O que é isso, esse inesperado? É o diabo. Ou você acha que Deus vai te dar dinheiro e depois vai tomar de você? Você acha que Deus te abençoe e depois pega a bênção? Eu acho que não. Os dons de Deus são irreversíveis. O que Deus dá jamais Ele toma de volta. Quem é que rouba? É o diabo. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, o diabo está roubando alguma coisa seu? Então veja, olha aqui. Pelo jeito, acho que o diabo está levando muita coisa aqui. Então veja, eu falei isso até agora para mostrar para você o seguinte, tem diabo na história. O diabo está aí. Não tira ele da equação. E sabe o que o diabo às vezes fala? Deus está me falando aqui, que está falando isso na cabeça de alguém que está aqui me ouvindo. É o seguinte, está pondo culpa em tudo no diabo, não é nada a ver, que é isso tem a ver com a pessoa. Pois é, essa é uma das formas do diabo sair da equação e está tendo êxito com você. Bom, já que Deus me falou que você está pensando, então saiba que isso então é verdade, porque, né, como que é que eu sei o que você está pensando? Eu não tenho poder para isso, mas Deus tem. Bom, mas e aí? Quando eu entendo que o diabo está na história, e agora? O que é que eu faço? Basta dar um grito no ouvido dele, sai, diabo! E ele vai embora. Às vezes funciona, mas nem sempre é assim. Eu já gritei no ouvido dele para conta do pé da minha esposa, ele ainda não foi embora não, mas vai, em nome de Jesus. Como que é que faz? Eu quero ler aqui uma passagem na palavra de Deus, de uma situação parecida, que está escrito para te ensinar e me ensinar como resolver quando você identificou que o diabo está na história. Abra sua Bíblia aí em Ezequiel, capítulo 37. Livro de Ezequiel, capítulo 37. Deixa eu te contar o contexto desse texto. Ezequiel, um homem de Deus, um profeta de Deus, que viveu no tempo que Israel tinha sido levado como escravo para a Babilônia. Você sabe. O povo de Israel, descendente de Abraão. Depois de Abraão, 400 anos depois, né, então Deus... O povo tinha ido para o Egito com Jacó, com seus filhos, foi para o Egito e lá chegaram muito bem, mas depois se tornaram escravos lá. E 400 anos depois, Deus envia Moisés para tirar esse povo do Egito e levar para Canaã, que era a promessa de Deus para o seu povo. O Egito aponta para o mundo e Canaã aponta para essa nova vida que Deus nos deu. E aí Moisés vai, os irmãos conhecem toda a história, liberta o povo lá em nome de Deus, pelo poder de Deus, passa pelo deserto, entra em Canaã. E aí depois, lá em Canaã, já vivendo séculos ali em Canaã, o povo começa a se tornar novamente escravo, justamente pelas atitudes e os comportamentos. Aqui, nessa nova vida, não tem nada a ver com aquela vida. Quando eu e você nos misturamos com aquela vida, isso vai gerar escravidão, foi o que aconteceu com o povo de Deus. E aí, eles foram novamente agora conquistados por Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, e levados para lá. Mas Deus falou para eles, vocês estão sendo levados escravos lá para Babilônia, mas vai durar 70 anos essa escravidão. E durante esses 70 anos, vocês devem continuar a viver, a guerrear, a conquistar, a frutificar. Porque depois de 70 anos eu vou voltar com vocês para cá.
E Ezequiel vivia ali, nesse tempo. Então, era um tempo muito ruim. Porque eles que eram livres em Israel, agora eram escravos na Babilônia. A Babilônia é o atual Iraque. Né? Bagdá. Isso é Bagdá e Babilônia é a mesma cidade, e o Iraque é ali a região para onde eles foram. Então, estavam ali. Então, Ezequiel vivia nesse tempo. Como ele era profeta, ele tinha que ensinar o povo a viver firme na fé. Deus deu essa experiência que eu vou ler aqui para você. Primeiro, ele teve que aprender para que depois ele pudesse ensinar para aquele povo dentro desse contexto ruim. Então, se você está dentro de um contexto ruim, isso aqui é para você. E olha o que aconteceu. Então, Ezequiel, capítulo 37, a partir do verso 1. Veio, ele contando, veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos, na superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Então olha o que acontece. Vale de ossos secos significa que o diabo passou ali. Porque vale de ossos secos representa o quê? Morte. Qual é o alvo do diabo? Matar. Então significa que antes, aquele lugar, aquilo ali, vale de ossos secos, era fruto de obra do inferno. Antes tinha vida, agora era um vale de ossos secos, ou seja, o diabo passou no lugar e destruiu o lugar. Deus levou o profeta para ver um lugar assim. Então veja, Deus leva ele. Quem é que levou? Deus. Deus levou para quê? Para ensinar Ezequiel. Quando entrar, quando for confrontado, quando estiver diante de um vale de ossos secos, como resolver o problema. Então, se você está diante de um vale de ossos secos, então eu digo para você o que é um vale de ossos secos. Onde destila morte. O que é morte? É tudo aquilo que não tem vida. Então, um casamento que não tem vida, um casamento que não tem alegria, que não tem prazer, é um casamento que exala morte. Uma vida profissional que não tem vida, que não tem prosperidade, então ela está exalando morte. Uma vida pessoal que está sempre doente, então está exalando morte, não tem vida. Então, uma família que não tem unidade, então é porque não tem vida. Uma célula que não cresce, que não avança, porque tudo que tem vida se move e cresce. Uma célula que não cresce é porque ela está exalando morte. Não deveria, mas isso tudo, quem é que passou antes? O diabo ali. Tinha vida, mas agora não tem, é o vale de ossos secos. Então o diabo entrou da história e produziu um vale de ossos secos. Depois, aí Deus leva o homem de Deus ali. Para quê? Para ver o vale de ossos secos. E aí Deus pergunta, é possível restaurar isso? Então, é possível restaurar a sua vida profissional? É possível restaurar o crescimento da sua célula? É possível restaurar o seu casamento? É possível restaurar a sua saúde? É possível restaurar a sua prosperidade? É o que Deus está perguntando. Está perguntando para o profeta. Só que havia ali tanta morte. E antes, deixa eu te falar algo. Por que Deus fez isso aqui com Ezequiel? João, o discípulo mais conectado, mais ligado a Jesus, diz o seguinte, que Jesus, um dos alvos de ter manifestado ao mundo é para destruir as obras do diabo. Então, eu e você, como discípulos de Jesus, onde chegamos e tem morte, é para levar vida. Nunca aceite a morte e dê como, não tem o que fazer, ou é isso mesmo. Não é. Jesus veio trazer vida e vida abundante. Eu e você, como representante dele, onde chegamos é para levar vida e vida abundante. E aí, Deus leva Ezequiel para cá, que era um homem de Deus, que representava o Senhor, mostra o tamanho da morte que tinha ali, o tamanho do estrago que o diabo fez, e pergunta, é possível reviver? Irmãos, o estrago era tão grande, que Ezequiel deu uma olhada, ele era profeta, acostumado com o sobrenatural e tudo. Mas ele olhou e falou, meu Deus do céu. Aqui não fala que ele falou isso, eu fico pensando que ele pensou isso. Falei, um negócio que está feio. Eu acho que aqui não tem jeito. E aí Deus pergunta, e olha a resposta dele. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. E eu não vou nem dar palpite nisso. Eu acho que eu vou queimar a língua se eu falar aqui que pode, porque o negócio aqui está feio. Tem aqui
complicado, é complexo demais. Eu acho que, mas o senhor sabe. Então, primeira coisa, não é possível eu e você resolver um vale de ossos secos. Não tem poder humano que resolve isso. Não tem sabedoria humana, não tem qualificação humana que resolva um vale de ossos secos. A primeira coisa que a gente aprende aqui é o seguinte: não é possível na força do braço. Se você percebeu que o diabo está na história, a força do braço não vai resolver. Você não vai lá pegar, pôr uma luva de boxe, dar murro na cara do diabo e dar sei lá, pôr ele no chão. Isso não acontece. Não é possível isso. E aí, quando ele fala, o Senhor sabe, então é a forma que eu e você temos que começar para resolver um vale de ossos secos. Como? Indo para Deus. Indo para Deus. Não adianta você ficar brigando com o seu cônjuge. Não adianta você ficar brigando na empresa onde você está. Não adianta você brigar com os membros da célula ou com os seus líderes. Não adianta brigar com os irmãos da igreja. Não adianta. Você tem que ir para Deus. Foi o que o profeta fez. Então, a primeira coisa, vá para Deus. O que é ir para Deus? Vai orar, vai jejuar, vai ler a palavra de Deus, vai meditar. Você precisa ir para Deus. Não é na força do braço, vai para Deus. E aí, então, começou bem. Aí ele fala. Disse-me ele, quando ele foi para Deus, vou te falar uma coisa, todas as vezes que você for para Deus, ele vai te falar. Eu vou te falar quando você não ouve Deus. Quando você quer fazer o que você quer e quando você vai para Deus já com uma resposta pronta. Aí você não ouve Deus. Porque você já tem uma resposta, é aquilo que você quer, e isso te atrapalha ouvir Deus. Então, você já viu quando você está falando algo para alguém e parece que a pessoa não está ouvindo o que você está falando, porque ela já tem algo na cabeça dela em relação a você? Você está falando A, ela está entendendo B. Por quê? Na cabeça dela, ela já pôs na cabeça, você está falando B. Você está falando A. Eu, de vez em quando, converso com a minha esposa e falo, se você não parar para me ouvir, ou ela fala a mesma coisa, né? Se você não me parar para ouvir, não adianta, porque o que você está falando aí não é o que eu estou falando. Você já viu, não sei se você orientou o casal, isso acontece mais comigo quando eu estou orientando. Chega o casal, eu pergunto para eles assim, está tudo bem? Aí o homem fala, está tudo bem. E a mulher fala, não está. Quase sempre é assim, quase sempre. Aí o homem olha para ela e fala, como não? Ela fala, não está bem. Eu falo, então fala, irmã, o que não está bem? Aí ela fala assim, umas 2 horas. O cara olhando, fazendo caretas, como se não estivesse entendendo nada. Aí depois de 2 horas, fala, terminou? Não, tem mais um pouquinho, mais 2. Então tá bom. E eu estou lá ouvindo. A hora que termina, o cara fala, não, para aí, pastor. Uai, já que ela falou, então agora eu quero falar também. Não tinha nada, mas agora tem porque ela falou. Bom, aí começa. E aí eu estou ouvindo o que ela falou, e estou ouvindo o que ele falou. E aí, ele fala, não, porque ela falou isso. Eu falei, não, ela não falou isso, não. Ela falou isso. Não, ela quis dizer isso. Não. Isso é coisa da sua cabeça. O que ela falou foi isso. Aí ela está ali, e aí ela fala, porque você falou isso. Eu falei, não, ele não falou isso. Ele falou, foi assado. E aí ela fala, não, ele falou, não foi, eu acabei de ouvir aqui. O que ele disse foi isso. Aí, então, eu fico ali quase como um tradutor do que ela falou e do que ele falou. Porque já tem na cabeça algo. E aí não adianta o outro falar. Então, quando eu e minha esposa estamos lá, eu estou falando uma coisa, ela está falando outra, eu falando uma coisa, eu falo assim, meu Deus do céu, precisa tirar da cabeça o que você está pensando para poder ouvir o outro. Se você for orar a Deus, fala, não, Deus não fala porque você já tem algo na cabeça. Aí Deus está lá falando, ou Deus está tentando falar, mas você já tem algo pronto. É o seu desejo, é o seu coração, é a sua raiva, é o seu ódio daquilo, não sei mais o que e tudo. E aí Deus não fala, Deus fica parando, esperando. E aí, quando é que você vai me ouvir? Não, estou aqui para ouvir. Não está. Você está aqui para ouvir o que você quer que eu diga. E aí Deus não fala, porque Deus não vive assim, Ele é Deus, Ele é Senhor. Eu tenho que chegar e falar, Senhor, minha cabeça está limpa, eu não estou pensando nada. Fala, aí você ouve. Você ouve. Ô, Jesus. Eu acho... Bom, deixa para lá. Então,
Respondi, Deus, tu sabes, disse-me ele. Então, todas as vezes que você buscar Deus, ele vai responder. E o que é que Deus diz? Olha, disse-me ele, profetiza a esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Então, olha o que acontece, presta atenção nisso. A primeira coisa que Deus falou para o profeta é, profetize. O que é profetizar? É viver no sobrenatural. O que Deus está falando para o profeta é o seguinte, então, primeiro, vai para Deus. Vai para Deus que Deus vai falar, mas vai para ouvir o que Deus quer falar. E a primeira coisa que Deus falou é profetiza, ou seja, não se resolve vale de ossos secos no poder do braço, é no sobrenatural. A guerra é nas regiões celestiais, não é coisa natural. Não tem jeito de resolver no natural. Jejua, ore, que o poder de Deus vai manifestar. Mas se você tentar, não, deixa eu entender o que está acontecendo. Que entender? Você está precisando de poder. É contra o diabo, não é entender. É poder de Deus. Deus está falando, olha, não vai resolver. Não adianta você chegar para os ossos secos e falar, ossos secos, vocês estão aí mortinhos? Está morto mesmo? Deixa eu ver. Não é bom você estar morto, para com isso. Não adianta. Está morto. Ele precisa de poder. Então, está falando, profetiza. Agora, vai profetizar o quê? Vai profetizar o quê? A palavra de Deus, não aquilo que você quer, não aquilo que eu quero. Eu preciso profetizar. Olha o que está escrito aqui, vou ler novamente. Olha o que Deus falou, profetiza a esses ossos e diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Você sai da história, você sai da equação, você é só um instrumento de Deus. É aquilo que Deus quer que faça. Não é o que eu quero, não é o que você quer, é aquilo que Deus quer. Por quê? Porque os ossos secos precisam ouvir, não é a sua palavra, precisam ouvir a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que tem poder, não é a minha, não é a sua. Então, olha aqui como, vamos pegar aqui o processo. Não tira o diabo da história, o diabo está ali. Como que você vê se o diabo está na história? Morte, destruição, confusão, roubo. Então, o diabo está na história. Então, como que eu resolvo isso? Primeiramente, vai para Deus, ore a Deus. Só Deus vai resolver isso. Chama Deus para a história, ponha Deus na história. Segundo, profetiza, entra no modo sobrenatural. Entra no modo sobrenatural, não é natural. A guerra não é natural, não é carne e sangue é natural. A guerra é espiritual. Você não vai deixar de destruir um vício na sua vida de forma natural. Não, tem um processo aí que se fizer 3 passos para deixar esse vício. Não existe isso. Isso é demônio. Tem que expulsar, tem que resistir. Precisa entrar no modo sobrenatural. E aí fala o quê? Fala para os ossos secos. A sua palavra, não, a palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus para aquela morte? O que é que está escrito na palavra de Deus? Ou o que Deus te deu em relação àquele vale de ossos secos? Você foi orar, você buscou, você chamou Deus, Deus respondeu. Qual é a palavra de Deus? É para você liberar a palavra de Deus para aquele vale de ossos secos. E qual é a palavra de Deus? Olha qual é a palavra de Deus. Então, primeiro, entra no modo sobrenatural, pegue e fale para o vale de ossos secos a palavra de Deus. Qual é? Assim diz o Senhor Deus a esses ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Resumindo, que não tem jeito de eu detalhar isso aqui pelo tempo que eu tenho aqui hoje. Vai haver, então, profetiza o quê? Vida. Vida. Vai ter vida. Está morto, mas agora vai ter vida. Acho que eu já contei para os irmãos aqui. Eu me lembro uma vez, eu e minha esposa, a gente viaja muito. E minha esposa, se você quiser agradá-la, arranja um pouco de jabuticaba e dá para ela. Não sei se os irmãos conhecem aquela fruta, jabuticaba, parece uva, mas é uma fruta lá do Goiás. Ela ama jabuticaba.
E ela gosta tanto de jabuticaba que ela, um dia, resolveu comprar um pé de jabuticaba para pôr lá em casa. Falei para ela, ó, isso aí não vai dar certo, porque precisa cuidar. Não, mas vai dar certo, gosto demais, comprou um pé de jabuticaba e já comprou ela cheio de jabuticaba. Aí pôs lá, comeu, depois ele deu jabuticaba de novo. E um dia nós viajamos, ficamos muito tempo fora. E era uma época de seca. E o dia que a gente voltou, jabuticaba não gosta de muita água, mas não pode ser seco, tem que ser água contínua lá, gotinha. E chegamos lá, o pé de jabuticaba morreu. Pegava não tinha folha nenhuma e quebrava assim, quebrava tudo. Nossa, mas pensa numa mulher que ficou ruim. Ah, meu pé de jabuticaba morreu. Ah, não sei o quê. Não. Ah, Jesus amado. Eu fiquei com compaixão dela. Eu fui lá no pé de jabuticaba e falei para ela assim, ó, o pé de jabuticaba é o seguinte. Vale de osso seco, tudo seco. Eu ordeno em nome de Jesus, tenha vida. Viva. Eu quero que você vive. Vai viver. Em nome de Jesus. Minha mulher te ama, então se dá um jeito de viver. Aí no outro dia fui lá e estava mais seca ainda. Falei, ô Jesus, não foi dessa vez. Falei, ó, pé de jabuticaba, eu não desisti de você. Eu estou te falando, viva e viva em nome de Jesus. Aí fui embora, no outro dia volto lá, mais seca ainda. Eu falei, o que eu faço? Eu falei, não, vou seguir a palavra de Deus. Deus tem vida, eu sou enviado de Deus. Eu carrego a vida onde eu estou. Onde tem morte, vai acabar, porque morte é do diabo, eu sou enviado de Deus, é para destruir a morte, para ter vida. Aí fiquei falando, uma semana nada, 2 semanas nada. Aí eu já estava quase para desistir. Mas aí, 2 semanas depois, voltei lá, aí eu vi uma folhinha no pé de jabuticaba. E aí nasceu outra folhinha, e nasceu outra folhinha. E aí pronto, reviveu. Então, agora eu te falo o seguinte, se o poder de Deus revive um pé de jabuticaba para satisfazer só um desejo da minha esposa, imagina o seu casamento, sua vida profissional, sua saúde. Então, fala para o vale de ossos secos. Ouvi a palavra de Deus. Não é a minha, é de Deus. Viva! E vai viver. E vai viver. Então, veja. É o terceiro ponto, quarto? Deixa eu encadear aqui. Então, primeira coisa, você não perdeu o fio da meada. Não tira o diabo da equação do problema. Ele quer sumir. Você não aceita ele sumir, não. Ele está lá. Então, primeira coisa. Segundo, olha, fala, o diabo está na história, então vou resistir. O vale de osso seco. Onde o diabo está, é vale de osso seco. Pode ter certeza. Se tem vale de osso seco, o diabo está ali. Esse é o sinal. Sabe, quando você põe a mão aqui, sua temperatura está 39, é um sinal de quê? Que tem uma infecção no seu corpo. Você não sabe qual é a infecção, mas tem. Por quê? A febre é o sinal. O vale de osso seco é o sinal de que o diabo está na história. Então, e aí, o que você faz? Vai para Deus. Chama Deus. Fala, Deus, vale de ossos secos, isso aqui tem tudo a ver com o teu poder. Vai para Deus. E aí, entra no modo sobrenatural. Não tem jeito de resolver vale de ossos secos no natural. É no sobrenatural. E aí, é o que você pensa, o seu desejo? Não. É a palavra de Deus. Qual a palavra de Deus? Vida. Vida. Ministra vida. Proclama vida. E aí, então, profetizei segundo me for ordenado. Porque olha o que acontece. Deus, até aqui, olha o que acontece. Ele viu o vale de ossos secos, vai para Deus, Deus fala, revive? Eu não sei, o senhor sabe. Então fala, profetiza sobre eles isso. Até aqui. Agora, o profeta teve que fazer uma escolha. Deus está falando que é possível e mandou ele, profeta, falar para o vale de ossos secos que ia viver. E Deus dá detalhe, olha, eu vou fazer isso, vocês vão reviver, vou pôr pele, vou pôr tendão, vai gerar carne, vai trazer vida, vai. Deus está falando isso, mas lá continua ainda o vale de ossos secos. Então ele tinha que fazer uma escolha. Acredita no que Deus está falando e libera a fé, ou falar, não, Deus, vamos deixar esse vale de ossos secos aí. E aí, o que ele fez? É o que eu dei a minha experiência aqui. Chego lá, vê o pé de jabuticaba morto.
Falei agora, deixa ele morto, compra outro pé de jabuticaba? Não, Deus pode reviver. Não, eu vou fazer. Aí, olha o que ele fala. Então profetizei, ou seja, o profeta entrou no modo sobrenatural, segundo me fora ordenado. Não é, eu não tenho que acrescentar algo meu, eu tenho que pegar o que Deus disse. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, de ossos que batiam contra ossos, e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olheis e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e estendeu a pele sobre eles. Então, olha o que acontece. Eu estou aqui, tem uma palavra de Deus aqui, porque eu busquei a Deus, Deus falou, e tem um vale de ossos secos aqui. Aí eu tenho que ter fé, que vai resolver. E começo a falar. E quando ele começou a profetizar, enquanto ele profetizava, enquanto ele estava se movendo no modo sobrenatural, ele começou a ver sinais de que a coisa estava começando. Mas levou um tempo. A Bíblia não fala quanto tempo levou. Então, eu, junto com a minha esposa, estou morando pelo pé dela já tem alguns meses. Mas nós temos sinais. Agora, em junho, teve uma conferência lá em Goiânia, de mulheres, e ela estava lá. Ela ia ministrar lá também. Mas tem essa questão do pé. Como que faz? Não pode ficar de pé? Não pode andar? E ela foi. Falei, não, vamos, isso vai dar certo. E aí, mas o pé dela começou a doer, e aí tinha uma moça lá que é fisioterapeuta, e ela falou, não, pastor, eu vou ajudar, vou fazer umas massagens, alguma coisa nesse pé seu. E aí, a moça veio porque ela estava com o pé doendo. Não estava aguentando ficar lá de pé. Aí a moça começou a mexer no pé dela e pediu os exames, para ver todos os exames. E aí, quando ela viu os exames, ela falou para minha esposa assim, ó, quero te falar uma coisa, esse pé seu já é um milagre. Está doendo, mas já é um milagre, porque com esses exames aqui, não tinha solução para o seu pé. Naturalmente, não tem. Então, veja, aí vem alguém de fora que entrou na história e está vendo, olha, tem milagre aqui. Mas o pé está completamente restaurado? Não. Mas a gente já está vendo o milagre acontecer, porque tem alguém testemunhando do milagre. Quando não era para estar nem do jeito que está. Isso aqui não tem conserto, mas está tendo conserto. Então, o que é que o tal de Ezequiel estava vendo? Começou, mas não terminou ainda. Mas ele já viu coisas acontecendo na direção da restauração. Então, e o que ele fez? Continuou profetizando, não parou, insistindo. Para quê? Para que fosse resolvido completamente o problema. Então, ele viu primeiro um ruído, depois um barulho. Fica parecendo assim, filme de terror o negócio. Imagina aquele monte de ossos, de repente começa a mexer na sua frente. Você está lá falando e os ossos começam a mexer. Aí começa a encaixar, aí forma uma caveira. Imagina a caveira olhando para você. Ezequiel está ali, era só um monte de ossos. Agora tem uma caveira completa olhando para você, se mexendo diante de você. Eu, hein? Mas aí o que acontece? Você continua profetizando. É bonita a caveira? Não, mas isso faz parte do processo. Isso é a pequena nuvem. Você olha e ora e profetiza até ver o poder de Deus manifestando. Mas resolveu tudo? Não resolveu tudo ainda, mas tem um processo. Então, primeiro se juntaram os ossos, fazendo barulho. Depois veio os tendões, depois veio carne, depois veio pele. Agora tinha um ser ali, que ele viu sendo formado. Quanto tempo isso levou? Não sei, a Bíblia não diz, mas houve um tempo, houve um processo acontecendo. Então, eu e você, quando cremos, pode ser que a coisa seja instantânea, mas o normal é que é um processo. E nesse processo, o que eu faço? Continuo profetizando, continuo no modo sobrenatural, não paro, não retrocedo, eu fico firme até ver a coisa completa. E aí, olha o que acontece. Olhei, né, então ele está profetizando. Então, olha, enquanto ele profetizava, as coisas foram acontecendo. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Espera aí, como que é esse negócio? A vida já está ali. Eram ossos, agora viraram esqueleto, depois de esqueleto viraram pessoas. Como que não tem vida no negócio desse? É lógico que tem vida, mas não tinha o quê? O espírito. Então tem uma diferença entre ter vida e ter o espírito. E aí ele percebeu isso. E aí, olha o que ele fala.
Então ele me disse, aí Deus diz, profetiza o Espírito, profetiza o Filho do Homem e diz, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. Como mortos, sendo que virou um esqueleto, virou um corpo e está ali tudo movendo. Então a morte não tem a ver com estar lá imóvel, não é imóvel. Mas tem algo que é morte. Então, o que é isso? Não havia o Espírito e estavam mortos. Vou te falar uma coisa. O meu casamento, o seu casamento, por exemplo, ele pode estar funcionando muito bem. Pode estar em harmonia. Pode ter prazer, pode ter alegria. Mas pode não estar a serviço do reino de Deus. Não tem o Espírito Santo de Deus. Ele não é um exemplo para outros. Ele não está impactando outras vidas. Isso é não ter o Espírito. Está morto. Por quê? Tudo que vive só para esse mundo e morre aqui é morte. Onde tem um espírito é eterno. Então, a sua vida profissional, não, meu trabalho está muito bom, estou ganhando bom dinheiro, está sobrando dinheiro, mas tem um espírito, esse trabalho, ele está influenciando o reino de Deus? Não, então é um trabalho morto. Não, mas eu estou ganhando dinheiro. Quem disse que o seu trabalho é para você ganhar dinheiro, meu Deus do céu? O seu trabalho é para estabelecer o reino de Deus. Dinheiro é só uma consequência. A minha saúde. Não, minha saúde está ótima, estou andando e tudo. O que você faz? Não, eu todo verão aqui, eu não ponho o pé na igreja, vou para a praia, vou desfrutar, porque eu tenho ótima saúde. Está morto. Não, estou vivinho da Silva. Não, você está mortinho da Silva. Porque não tem um espírito. O que é ter o espírito? É estar dentro de um propósito divino. Porque o Espírito Santo te conduz ao propósito divino. Quem tem um Espírito está dentro de um propósito. As coisas podem estar aparentemente tudo funcionando. Eu tenho carro, tenho casa, tenho um bom salário, tenho uma poupança, está tudo bem, estou com saúde e tudo. O que eu estou fazendo? Desfrutando da vida aqui. Ok, é pecado desfrutar da vida aqui? Não. Mas esse desfrute produz fruto para a eternidade? Não, então está morto. Então não está sendo conduzido pelo Espírito. O profeta viu, ele percebeu que aquelas pessoas formadas a partir de algo sobrenatural ainda não estavam a serviço do propósito divino. Então, olha, Deus te tirou daqui, do império das trevas, te colocou aqui para um propósito. Deus falou para Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te escolhi e designei para que vades e seja profeta às nações. Antes que você pensasse em existir, Deus já tinha um propósito definido para você. Isso é teu espírito, quando você abraça esse propósito. Então, aquilo já estava se virando um monte de gente, mas não tinha um espírito. É um monte de gente sem rumo. É um monte de gente vivendo do aqui e do agora. É um monte de gente sem eternidade. Não tem o espírito. E aí, o que Deus falou para Ezequiel? Continua profetizando. Agora fala para o espírito. Toma posse. E aí, o que acontece? Profetizei como ele me ordenara. O espírito entrou neles. E viveram, se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Quando o Espírito entra, você se torna um exército poderoso. Então, qual era o alvo de Deus desde o início? Com o vale de ossos secos. Transformar um vale de ossos secos num exército poderoso a serviço de Deus. Isso é o alvo divino. Esse tem que ser o meu alvo e o seu. Então, quando você vê um vale de ossos secos, não desanime nem retroceda. Vá para Deus, entra no modo sobrenatural, insista e ministra, e depois que a coisa estiver funcionando, agora coloque a serviço do propósito divino. E esse trabalhar vai se tornar um exército poderoso. Aquilo que era vale de ossos secos, aquilo que todo mundo olhava e falava, isso aqui morreu, agora está funcionando e funcionando para o Senhor, funcionando para a eternidade. Esse é o alvo divino. Ah, minha vida profissional era um desastre. Era. Vale de ossos secos, era. O meu alvo era ganhar dinheiro. Não, agora eu entendi. Eu estou lá para ser uma testemunha viva do Senhor Jesus. Agora você tem as duas coisas. Então, a vida profissional que avança e um reino de Deus que acompanha você onde você está. Assim é o casamento.
Não, eu estou desfrutando, tem prazer, tem alegria, mas espera aí, esse casamento, ele é exemplo para os outros, ele representa o casamento de Jesus, a igreja, assim, glória a Deus, então tem o Espírito. Agora é um casamento que funciona, que você desfruta e que o reino de Deus avança e cresce com o seu casamento. Assim é a sua saúde. Assim é a sua família, assim é o seu carro, assim é a sua casa. Não, a casa ótima, a casa maravilhosa, mas está a serviço de Deus, tem uma célula ali. Não, vai estragar meu sofá. Não, então não tem o Espírito. Não, mas agora minha casa é um lugar de oração, minha casa é um lugar de reunião, minha casa... Então, agora tem o Espírito, se tornou um exército poderoso. Esse foi o alvo de Deus. Deus ensinou isso para Ezequiel. Para quê? Para que ele pudesse ensinar isso ao povo de Israel. Agora ele aprendeu, agora ele ensina. E eu vim aqui em nome de Jesus para te ajudar a sair ou a transformar um vale de ossos secos num exército poderoso. Quer chamar a equipe de louvor aqui à frente? Então, vale de ossos secos, olha aqui para mim. Não é a destruição da sua vida. Não é o descaso de Deus com você. É tão somente uma grande oportunidade de Deus mudar você de patamar. É um lugar onde o poder de Deus, o milagre do Senhor vai manifestar. Você vai desfrutar, mas o reino de Deus vai ser engrandecido. Se você crê nisso, fica de pé onde você está. Eu quero orar agora. Agora é a hora de você colocar em prática o que você acabou de ouvir. Então, eu queria que vocês, junto com as pessoas que estão do seu lado aí, 2, 3 pessoas, fizessem um grupo de oração. Nós vamos orar agora. E aí, pergunta para a pessoa, tem vale de ossos secos à sua volta? E aí, você vai orar e vai profetizar. Vai profetizar o quê? Vida. Vida. Vai profetizar vida. E enquanto você profetizar, você vai perceber o poder de Deus manifesto. Enquanto a equipe de louvor toca e canta em volume baixo, você vai orar. Vai orar e vai liberar vida. E vida abundante. Agora é com você. Ore. Sopra Espírito de Deus.